Tribunal Superior do Trabalho anula a dispensa de empregada pública que recebia aposentadoria e salário. Rafaela, para a Corte, a proibição não se aplica aos aposentados sob o regime geral da Previdência. O contrato de trabalho foi encerrado em 2008, quando o governo do Rio de Janeiro reestruturou empresas públicas do estado. A meta era reduzir pessoal. Por isso, foram dispensados aposentados profissionais aptos a se aposentar, além de servidores cedidos a outros órgãos, como era o caso da empregada. A defesa da imprensa oficial do estado, onde a profissional era originalmente lotada, afirmou que ela se aposentou em novembro de 2007 e que estava cedida à Defensoria Pública do Rio de Janeiro desde 2005. Por isso, o contrato dela foi rescindido. A empregada, no entanto, contestou o argumento. Segundo ela, várias pessoas na mesma situação não foram dispensadas porque tinham proteção de padrinhos políticos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, havia mantido a sentença de primeiro grau que negou o pedido da empregada pública. Para o regional, a permanência dela nos quadros da imprensa oficial após a aposentadoria implicava a acumulação de proventos e salários, o que é vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal. A aposentada recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O argumento foi que a proibição utilizada como fundamento pelo TRT não inclui servidores como ela, aposentados sob o regime geral de previdência. O relator na sexta turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, lembrou que a seção 1 de dissídios individuais do TST firmou jurisprudência em que afirma que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador. O ministro destacou também que a Constituição da República veda a acumulação de proventos apenas para servidores de regimes previdenciários considerados especiais. Caso dos servidores estatutários, magistrados, membros das polícias militares, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas, não abrangendo os empregados aposentados pelo regime geral de previdência. Por unanimidade, a sexta turma afastou a impossibilidade da acumulação dos dois benefícios e anulou a dispensa da trabalhadora. Os ministros também entenderam que houve discriminação política e determinaram o retorno dos autos à vara do trabalho de origem, para análise dos demais pedidos da petição inicial. E para trazer mais detalhes sobre as questões que envolvem aposentadorias, a gente recebe aqui no estúdio da TV Justiça a advogada especialista em direito previdenciário, Thaís Riedel, a quem, antes de mais nada, agradeço muito pela presença aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde. Boa tarde, uma alegria estar aqui. Doutora, quando falamos a respeito não apenas da questão da aposentadoria, não é apenas esse conceito que ele está envolvido. Também estamos falando aqui do regime geral de previdência e também ainda temos uma subdivisão de categorias que é o empregado público e o servidor público. Como é que funciona essa questão do acúmulo envolvendo todas essas variantes? Isso. A Constituição, no artigo 37, traz uma vedação de acúmulo de cargos para servidores públicos e empregados públicos. E também traz uma vedação no artigo 40 deste acúmulo quando for duas aposentadorias sobre o mesmo regime. Então, vejam, nós temos dois regimes, o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. No regime próprio estão apenas os servidores efetivos, concursados efetivos. Já no regime geral estão tanto os trabalhadores da iniciativa privada, quanto também ali empregados públicos, como era o caso julgado no TST. Então, embora haja uma vedação de acúmulo de cargos, o parágrafo 10 do artigo 37 traz essa vedação de duas aposentadorias sobre o mesmo regime, não de regimes distintos. Então, são situações delicadas, mas o TST ele já deixou bem claro que a aposentadoria não é causa extintiva do contrato de trabalho, ou seja, o empregador não pode utilizar o argumento que uma determinada pessoa se aposentou e por conta disso eu posso demiti-la. Então, nesse mesmo raciocínio, se uma pessoa é aposentada, ela era empregada pública, ela contribuiu para o regime geral, então ela é aposentada pelo INSS.
Se ela assume um novo emprego, não há vedação alguma na legislação que ela possa acumular a aposentadoria, mais essa remuneração, esse salário enquanto ativo. Agora, já o trabalhador, então, da iniciativa privada, ele pode acumular, sim, salário e aposentadoria, né? Quais são os casos práticos, para a gente entender? É muito comum, tanto é que deu causa à tese da desaposentação. Porque o que acontece? Se um trabalhador, ele aposenta, muitas vezes ele continua trabalhando. Não há nada que vede isso na iniciativa privada. É diferente no serviço público. No serviço público, eu não posso ter, salvo nas situações possíveis, que são aquelas situações acumuláveis, 2 cargos de professor, 2 de saúde, ou 1 de professor e 1 de técnico. Eu não posso acumular 2 cargos públicos, certo? Magistrado também, por exemplo. Isso, todas as situações dos servidores. A regra é que não pode, exceção só essas. Então, eu só posso ter 2 aposentadorias também no serviço público, se for nesses casos excepcionais. Ou seja, quando eu posso acumular cargo, eu posso receber, então, 2 aposentadorias do mesmo regime. Então, na iniciativa privada, se eu aposento e eu quiser trabalhar, eu posso trabalhar. Eu, inclusive, sou obrigada a contribuir, a continuar contribuindo para a Previdência. Tanto é que isso fundamentou a tese da desaposentação, que o Supremo já definiu não ser possível enquanto não alterar a lei. Aliás, esclarecendo, essa decisão que vimos agora do TST, ela não tem nada a ver com desaposentação. Não. A desaposentação ela pode ocorrer no regime geral, em que uma pessoa aposentou e continua trabalhando. E por que ela quer desaposentar? Porque no regime geral existe a figura do fator previdenciário, que foi uma fórmula matemática encontrada para... Não impede a aposentadoria, mas ela diminui o valor daquelas pessoas que têm uma idade menor. Então, é para desestimular a aposentadoria. Então, quando eu completo meus 30 anos de contribuição mulher, ou 35 homem, que é a regra atual, se eu comecei a trabalhar muito cedo, eu vou ter ali 50, 55 anos. Então, a legislação não impede a minha aposentadoria, a legislação atual, enquanto não vier a reforma da Previdência, mas ela diminui muito o meu cálculo. Então, o que muitas pessoas fazem? Aposentam e aí continuam trabalhando. E aí lá na frente, mais vantajoso, né? E aí lá na frente, como ela contribuiu mais tempo de contribuição e a idade melhor, aí pediria uma nova aposentadoria e a partir dali teria desaposentação. Essa é no regime geral. O que pode acontecer também é uma pessoa aposentou no regime geral e passa no concurso público. E aí ela pede a desaposentação para contar esse tempo aqui, somar e depois aposentar no público em condições melhores. Então, eram situações possíveis na tese da desaposentação, a qual não é possível hoje, né? A jurisprudência do Supremo foi bem clara, enquanto não alterar a lei, porque não há lei autorizando a desaposentação. O caso do TST é em relação à possibilidade de você acumular ou não aposentadoria e remuneração. Entendi. Ok, doutora Thaís Riedel, muito obrigada por todas as informações, os esclarecimentos sobre esse tema. Boa tarde para a senhora, até a próxima. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, eu que agradeço.